Bom dia, pessoal da primeira série do Integral Colégio de Curso. Vamos aí para mais uma aula de História, tá? Dando continuidade à nossa última aula. A gente não conseguiu fechar, tá certo? E aí a gente vai retomar os conceitos que trabalhamos, né, na última aula, tá? E fecharemos, né, finalmente essa aula, tá certo? Que é sobre a influência africana na sociedade brasileira, tá bom? Algumas coisas que a gente já viu na outra aula, tá? É, essa questão da aceitação cultural, né? A cultura negra é um elemento essencial para a formação brasileira, tá certo? Aí se inicia lá no século XVI, né, quando os primeiros pretos africanos eles vão sendo trazidos, né, eles vão sendo trazidos, né, para o continente americano, para o Brasil especificamente, e E eles vão passando, né, por um processo de transformação, de sociabilização com o indígena, com o europeu, e vão aí formando, né, vão criando uma identidade afro-brasileira, né, daqui, no caso, né, do Brasil, certo? É, só a partir do século XX é que essas manifestações, esses rituais, esses costumes, né, de origem africana ou afro-brasileira, é que eles vão passando aí por um processo de aceitação, certo? A sociedade, o governo, né, a própria, não aceitavam. Tá? Então, só a partir do século XX, né, a partir da década de 20, 30, né, um pouquinho mais para frente, é que essas expressões nacionais vão sendo aceitas. Tá? Claro, eles vão sofrer por um processo de repressão muito forte, a própria capoeira, né, não era aceita, o governo falava que era vadiagem, espancava os pretos que a praticavam, perseguiam pessoas que a praticavam, né, diziam que era uma questão de vagabundo, vadiagem e tudo mais. A questão das religiões também eram muito perseguidas, ainda hoje são perseguidas, imagina é, alguns séculos atrás, tá certo? Então, a partir do século XX, essas expressões culturais elas vão sendo, né, de certa forma, aceitas, tá? E, de alguma forma, também até propagadas, como, por exemplo, né, a própria capoeira, tá certo? E aí, né, temos muitas coisas aí que podemos citar ah, de costumes aí que são né, vieram da África ou que sofreram alguma transformação aqui. Né? Na língua, né, podemos citar aí Oxalá, Ogum, Iemanjá, Xangô, Pombagira, Macumba, Axé, Mandinga, Quituti, né, que muitas pessoas comem o quituti, o vatapá, o acarajé, caruru, o munguzá, né, que é um prato típico da nossa da culinária, principalmente do Nordeste, a farofa, quindim, a canjica, a cachaça, tanga, miçanga, caxambu, jongo, lundu, o machixe, tá? O samba, marimba, macumba, berimbau, camundongo, caxinguelê, mangagá, maribondo, dendê, giló, quiabo, capenga, colombo, cachumba, banguela, bunda e entre outras. Então, são muitas palavras aí, né? Não deu para citar todas, né? Tem muita coisa aí que pode ser, né, colocada aí de influência africana, certo? Não, isso aí não quer dizer que essas palavras, todas as palavras, por exemplo, né, vieram todas da África. Tá? Elas podem ter sofrido alguma transformação aqui, certo? Ritmos, danças e batuques, né? Os batuques africanos, os ritmos africanos, as danças africanas, né, influenciaram muito as danças, as músicas, né, e os ritmos aqui no Brasil. Tá? O samba, que é um gênero musical binário, representa a própria identidade musical brasileira, é muito, né, falada, é reconhecida, tá? E é também, né, de influência africana. Nasce nas casas baianas do Rio de Janeiro, né, no início do século XX. O primeiro samba gravado foi pelo telefone, e eu mostrei, né, não sei se vocês conseguiram escutar, mas aí depois eu posso colocar para vocês verem, né? O primeiro samba gravado não é pelo telefone, tá, pessoal? O nome do samba é pelo telefone, tá certo? Então aí, e aí
esse samba ele já vai dar origem, já vai influenciar outros ritmos musicais, né? Podemos colocar a MPB, o samba canção, o samba de break, o samba enredo e inclusive a bossa nova, né? Tão falada mundialmente, certo? Então o samba aí é um dos ritmos, né, das músicas, né, que além do gingado, né, o próprio gingado do samba ele vai ser influenciado aí vai ser influência, né, da cultura africana, dos pretos aí que vieram para o Brasil. O batuque, né, é uma dança muito apreciada. Eu coloquei a referência, né, vou mandar esses slides para vocês, aí vocês podem acessar esses sites aí, essas referências que estão abaixo das imagens, e vocês podem, né, descobrir um pouco mais sobre cada ritmo desse. Tá? Então, o batuque é uma dança muito apreciada pelos negros, caracterizada por batidas de tambores, e a gente vai prestar atenção que sempre tem, né, os atabaques, os tambores, tá? A questão da percussão desses ritmos influenciados pelos negros, certo? Que vão acompanhando aí por danças. As autoridades eclesiásticas não haviam com bons olhos julgando um costume bárbaro e imoral em que as mulheres movimentavam o corpo e em especial as ancas, ou seja, os quadris. Então tinha muita ginga, tinha muita sensualidade, por isso que era tão perseguido. O jongo é uma dança com grande número de participantes, vocês veem aí na imagem, tá? E que, né, oportuniza, ou seja, prioriza a exibição de talentos individuais. No meio da roda, o cantador agitava um chocalho embalado por 3 tambores. Cantava um verso que o coro respondia sapateando. Quase ao final do coro, o cantador se juntava ao circo e outros ocupavam, ou seja, eles faziam um circo, né? Então tinha o som dos tambores, um dizia um verso, podemos dizer assim, os outros repetiam e tinha, no caso, aí uma pessoa no meio que iria ali acompanhando o som dos batuques, dançando. Ao fim desses versos, né, essa pessoa saía do centro e outra pessoa iria. Tá? Então, esse é o jongo, tá certo? O lundum é uma música dolente e sentimental, com coreografia sensual, tá? Marcada pela introdução de palmas e movimentos de corpo constantes, também chamada de umbigada. Acho que as pessoas conhecem, às vezes até mais por umbigada. Realizada aos pares em determinados momentos os umbigos se encontravam. Tá? Ela vai ser muito perseguida pelas autoridades da época, questão da sociedade, porque eles diziam que essa dança, né, esse tipo de música que gerava essa dança, era muito sensual, né, e por isso ela acabou sendo censurada por muitos e muitos momentos, né, da sociedade brasileira, tá? Certo? E a capoeira, né? Não deixa de ser uma dança, uma arte, né? Um esporte, aos vários conceitos que podemos aí colocar, caracterizar a capoeira, certo? E a capoeira, pessoal, ela vai ser muito perseguida, já falei isso para vocês, tá? Ela surge como uma forma de defesa dos pretos escravos contra os seus donos, contra os capatazes. Tá? Ela foi muito utilizada, né, nesse momento, né, do período colonial, do momento da escravidão. Tá? Só depois que ela vai se tornar um esporte nacional, inclusive, a partir do século XX, né, meados do século XX, e também uma dança, certo? Ela é praticada no Brasil inteiro, é reconhecida, é patrimônio, né, cultural e material da humanidade em 2014, certo? Acho que todos conhecem, alguma pessoa, alguém em algum momento de sua vida já praticou, tá certo? Então tudo isso aí é a capoeira, né, que ela foi criada aqui no Brasil a partir da vinda desses pretos, a partir, claro, dessa influência africana que trouxe, né, seus ritos, sua cultura, e teve que se adaptar, né, às perseguições e aos trabalhos forçados que eles faziam aqui no Brasil colonial, certo? Aí na culinária, né? Tem muita coisa na culinária, eu vou citar só alguns, certo? E aí a gente pode perceber também que a própria culinária pode ser, né, a culinária dos afro-brasileiros podem ser, por exemplo, colocadas até como rituais,
tá? Tem tudo isso aí, é um papel diferente que eles colocam para as suas coisas, para a sua cultura, tá certo? Então, na cultura africana, a comida desempenha um papel de ligação deste mundo material com o mundo espiritual, aquilo que eu estava falando. Através da comida, acontece uma espécie de aproximação entre os habitantes do mundo material e imaterial. É uma forma de aproximar aí, né, corpo e espírito, tá certo? Então, por exemplo, dar comida a santo, bebida também a santo, tá? Simbolicamente compartilhar com o universo dos orixás o estado de vida existente nesta terra. As oferendas, as entidades passaram a constituir também pratos característicos da culinária brasileira, tá? O acarajé, o abará, assim como também o dendê, a pimenta, né, que é muito utilizada, tá? E aí a gente pode citar pratos como vatapá, acarajé, caruru, munguzá, sarapatel, babá de moça, cocada, todo mundo gosta, né, de cocada, bala de coco também, são exemplos aí, né, dessa influência. Dessa forma, dendê, pimenta, acarajé, vatapá, luá, xinxim de galinha, inhame, cará, banana, são exemplos aí de alguns pratos que não são apenas nomes exóticos, mas velhos sabores que enriqueceram a gastronomia brasileira. Tá? Então, foi um legado aí que, né, com relação à culinária, né, tá aí o acarajé, certo? Reconhecido, tá? Muito apreciado pela sociedade brasileira e pelas pessoas que vêm também, né, do exterior. Na religião, né, é um ponto importante, tá? E aí, como é que isso é feito, né? Por exemplo, quando os pretos eles são trazidos para o Brasil, eles são proibidos de cultuar os seus ritos, né, sua religião, professar sua fé. E aí eles vão ter que se adaptar, eles vão aceitar, né, a imposição católica, mas ao mesmo tempo era uma forma até de aparência, né? Ele dava a entender para a elite, para os seus donos, né, para quem estava com o poder, que eles tinham aceitado, mas na realidade não. Ali, nas missas, nas festas religiosas cristãs, eles não estavam cultuando apenas os santos ou o Deus católico, mas também os seus orixás, os seus deuses, os seus ritos, tá certo? Então, aí o que é que vai se colocar aí? Vão colocar a dança, né, a música, a comida, tudo isso aí vai estar presente nesses ritos religiosos, tá certo? Então, tudo isso aí tem relação. Olha só, aqui nesse segundo parágrafo. No entanto, o estudo das religiões afro-brasileiras constitui um fenômeno relativamente recente da história religiosa do Brasil. No período colonial, era visto como arte do diabo no Brasil, império, como desordem pública e atentado contra a civilização. Então, a todo momento eles estavam sendo perseguidos, a todo momento a religião afro-brasileira e africana estava sendo colocada à margem, né, da sociedade, estava sendo perseguida, tá certo? Ó, na época da escravidão, os negros trazidos da África eram batizados e obrigados a seguir o catolicismo. Porém, a conversão não tinha efeito prático e as religiões de origem africana continuaram a ser praticadas secretamente em espaços afastados, nas florestas e quilombos, certo? Além, claro, deles adaptarem, né, a questão dos santos, certo? O Santo Antônio, ele dizia que era um orixá deles, tá? São Pedro, eles diziam que era um orixá, né? Para eles não estavam cultuando São Pedro, né? Nossa Senhora de Fátima, não era Nossa Senhora de Fátima, era um outro orixá, tá? Eram os deuses, né, em que eles acreditavam, certo? E desse sincretismo, né, de várias religiões, vai surgir muitas, certo? Então, obrigados pelos senhores e pela igreja, a única opção para os africanos era aceitar a fé cristã. No entanto, os mesmos eram impedidos de frequentar os espaços religiosos dos brancos. Então, criaram irmandades, né, grupos, com nomes católicos, tá? E se adequaram às exigências sociais. Mas, por detrás das imagens católicas, utilizavam da devoção aos santos para cultuarem seus orixás, como ritos e cultos africanos. Dessa forma, surgiu o nascimento de religiões afro-brasileiras. É aquilo que eu estava falando para vocês. Então, vou citar duas religiões aqui. A Umbanda, tá? É uma religião brasileira que sincretiza vários elementos, inclusive de outras religiões,
certo? Deixa eu ver aqui, pronto. Acho que dá para terminar. Como o catolicismo, o espiritismo, as religiões afro-brasileiras. Então, aí tem várias influências, né? A Umbanda aí tem várias influências, certo? A palavra Umbanda deriva do Mbanda, que em Kibundo, que idioma banto, significa sacerdote ou curandeiro. Candomblé, do Calundum, colonial da Bahia, surgiu os primeiros terreiros de candomblé, e com eles a organização política, social e religiosa. Neste ponto, as irmandades não podem ser esquecidas, elas têm como origem a mistura proveniente da cultura dos escravizados com o catolicismo. Então aí já tem uma influência do catolicismo. Tá? A mais antiga é a Irmandade da Boa Morte, que no terreiro da Casa Branca fundou os alicerces para que as demais casas de candomblé pudessem ser criadas e posteriormente se espalharem pelo Brasil. Eu não vou entrar aqui nas características, né, porque são muitas as características, tanto da Umbanda como do Candomblé, tem a questão dos terreiros, a questão dos orixás, o que significa cada orixá daquele, tá? Então a gente iria passar muito tempo aí discutindo sobre essas características, né? Eu estou dizendo aqui apenas essas religiões, né, que surgiram aí com influência africana no Brasil, tá certo? E aí podemos citar outras, né, que surgiram derivadas dessas, como a Quimbanda, a Jurema, tá certo? São outras religiões que podemos citar com influência africana, né? Ou seja, religiões de matriz africana no Brasil, tá certo? E aí, né, religião, como é que eles cultuavam, né? Tinha as festas católicas e ao mesmo tempo eles estavam ali cultuando seus orixás, né? Então, essas religiões de matriz africana utilizam muito dos atabaques, né? Das percussões, né? A questão ali de fazer os ritos, né? As oferendas também, a dança, né? Tem muito isso nas religiões de matriz africana, certo? Jogos e brincadeiras, tá? Tem várias. Terra-mar, né? Alguém grita terra, faz uma linha, as pessoas, se o líder falar terra, você tem que passar para o outro lado. Se falar mar, né? Alguns conhecem terra, céu e mar, né? Mas é mais conhecido como terra-mar. Saltando o feijão, que é dessa imagem aí, você pega... Não é dessa imagem, o saltando o feijão é outra, no caso. Essa aí, no caso da imagem, é chicotinho queimado. Saltando de feijão, fica uma pessoa no centro com uma corda e sai, né, em uma altura, né, não tão alta, também não tão baixa, sai rodando, tá, essa corda, e as pessoas têm que pular, porque se a corda tocar, ela sai da brincadeira. Pega-pega, né, que é conhecido na Bahia como picula, chicotinho queimado, as pessoas estão num círculo, sentadas, e a pessoa que está ao redor, né, escolhe uma pessoa, né, dá o chicote, né, coloca sobre ela e ela tem que correr, essa pessoa vai correr atrás dela, se pegar, ela volta para o lugar, né, e ela tem que sentar, dar a volta e sentar novamente aí no lugar da outra, certo? Antes que a outra pegue ela, certo? Então, temos pular elástico, o jogo da velha, que é muito conhecido, que, segundo os estudos, surgiu lá, né, o que se tem de mais antigo sobre o jogo da velha, né, descobriram, né, a partir de estudos arqueológicos, é no Egito Antigo, tá certo? Então, o jogo da velha, logo, é uma brincadeira aí de influência africana, claro que vai sofrer suas adaptações, tá certo? Então, a influência africana, né, na cultura do Brasil. O resultado é a mistura brasileira, né? E aí já falando de todas as outras culturas, o índio, o negro, usados e excluídos, e também o branco que os torturou. Dessas três raízes, o brasileiro é que há de melhor e bonito, assim como o pior e o deplorável. Descendentes de escravos e senhores, certo? Então aí toda a influência, né, do positivo, do negativo, do bonito, do feio, do melhor, né? São as três raízes aí do povo brasileiro, né? Especificamente na aula de hoje sobre os africanos, certo? Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida aí vocês comentem, certo? Até mais. Tchau, tchau.